Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, sou Dom Adair, bispo de Formosa, Goiás, orando com toda a nossa diocese, com as nossas paróquias e comunidades, e também com vocês que nos acompanham pelas nossas mídias. Hoje a Igreja recorda São Policarpo, nascido por volta de 69 e falecido em 155. Discípulo do evangelista João, foi bispo de Esmirna, na Turquia, onde acolheu Santo Inácio a caminho de Roma para o martírio. Tratou com o Papa Aniceto sobre a questão da data da Páscoa. Aos 86 anos de idade, coroou sua vida com o martírio, no dia 23 de fevereiro do ano de 155. A narração que atesta o seu martírio constitui o mais antigo documento sobre o culto dos mártires. Sua oração sobre a fogueira da imolação final aparece como um prolongamento da liturgia eucarística. Que este grande santo, Policarpo, interceda por nós e pela nossa Igreja nesses tempos tão adversos. Dando sequência à nossa meditação de ontem sobre o tema o respeito humano, lembro que ele é filho do amor próprio e da debilidade. Trata-se de um vício que invade o mundo espiritual, mergulha-o no fundo de mil misérias e afoga as almas em suas pútridas águas. É um vício infame, que faz com que os corações se envergonhem de mim e das coisas que deveriam honrar. É o tropeço das almas débeis, covardes, que não me amam deveras. Caem nesse vício milhares de pessoas aparentemente piedosas, que, no entanto, têm um coração falso. Me amam apenas com a boca e sucumbem à menor prova quando se trata de confessar o meu nome. Tudo isso porque em seu coração eu não estou presente. Essas almas tíbias têm uma falsa religião e não têm força para defender sua fé diante do mundo e dos meus inimigos. Eu as observo com pena, porque cairão em grandes males. Ai de quem se envergonha de mim, ai dos que não me proclamam como seu rei diante do mundo. Ai de quem, escondendo-se, não tem força para reconhecer-se meu. Eu não o reconhecerei no dia da minha vitória. Ai de quem, por causa do maldito e detestável respeito humano, renega sua fé e dispensa os sacramentos e os atos de verdadeira piedade. Tem um castigo especial para o respeito humano. Satanás lança num fogo voraz as almas que no mundo arrebatou dos meus braços, fazendo com que, afastando-as do meu coração, se envergonhassem de mim, começando pelo respeito humano até chegarem ao ódio e à malícia extrema contra mim. Ó infame Satanás, com que sutileza pescas milhares de corações que deveriam ser meus, mas que lastimavelmente cedem ao respeito humano. Ó miserável, fazendo-os cair à primeira tentação, leva-os depois, de precipício em precipício, até precipitá-los na dúvida, no desespero e no inferno. O respeito humano é um imã satânico que atrai as almas para arrojá-las no inferno. A vida espiritual, como uma muralha impenetrável ao redor da alma, impede qualquer comunicação com Deus. O respeito humano é pedra de tropeço para a falsa piedade, pedra de toque para a santidade. É um reduto onde se prova o verdadeiro amor. É o crisol onde é separado o ouro do ouropel, o que tem valor do que não tem, o amor legítimo do amor falso. O respeito humano tem dois aspectos execráveis e prejudiciais. Por causa dele cai-se numa multidão de atos pecaminosos. Diante de um mundo devasso,
quando a alma não tem força suficiente para resistir ao mal, é débil na fé, não me conhece, não me estuda, nem me ama, nem deixa-se levar pela rápida correnteza desse maldito vício. O respeito humano frustra uma multidão de boas e santas obras. Impede que se dê glória a mim. Detém com a mão de ferro a alma para que não me siga. Afasta-a de meus braços, dos meus favores e das minhas graças. O respeito humano afronta o bem e tolera o mal. Ó desprezível respeito humano, arma de Satanás, que traz em tuas veias o sangue da soberba e da debilidade, causada pela falsidade das virtudes, eu te detesto e abomino, infinitamente, porque somente eu sei até onde vai tua miserável infidelidade. Fica para nós, nesta manhã de quarta-feira, contemplando o exemplo de São José, humilde, santo, de São Policarpo, esta meditação. Como é difícil a questão do respeito humano. Nós, cristãos, às vezes ficamos acanhados no nosso ambiente de trabalho, na universidade, em diversos lugares, sem aquela coragem de dizer que somos cristãos. Nós acabamos tendo medo de expressar a nossa fé, de anunciar a verdade de Deus. É o que acontece agora nas nossas universidades. Como um aluno de psicologia partilhava comigo anteontem, a respeito de um momento de um embate triste na sala de aula, quando um grupo, apresentando trabalho, começa a falar mal da igreja, fazendo comparações de hoje com a Idade Média. E ele apenas quis fazer uma pergunta. Fez apenas uma pergunta e foi o suficiente para calar aquele grupo de pessoas incoerentes, de pessoas detratoras, de pessoas que perderam a consciência e que querem desastrar a igreja. Por isso que vocês, alunos católicos que estudam, que conhecem a fé, que têm profundidade, que têm fundamentos, vocês não podem calar diante desses tiranetes de sala de aula, que querem a todo custo desmerecer a igreja, acabar com a igreja, como fizeram na Europa. Na Europa foi assim que destruíram as comunidades cristãs, como nós vivemos agora na Europa, essa degradação, essa fraqueza da igreja e dos cristãos, porque nós não percebemos que o inimigo estava dentro da universidade, das universidades inclusive que a igreja fundou, para desconstruir através dos nossos jovens, sem formação, sem conteúdo, criando uma imagem horrível, horripilante da igreja. Que nestes tempos difíceis nós tenhamos a coragem de dizer: eu sou cristão, eu sou católico e não troco a minha fé por nada nesse mundo. Que Deus nos ajude a termos a coragem, usando a caridade, sem perder a caridade para com os outros, mas sem deixar que o respeito humano nos impede de testemunhar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele quis deixar a sua igreja como caminho para a nossa salvação. A antífona de aclamação ao Santo Evangelho da missa desta quarta-feira, João 14:6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, prezado ouvinte, que palavra extraordinária. Nós somos filhos desta promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não podemos ter vergonha de dizer: eu estou no caminho, eu sigo a Jesus, eu tenho fé, eu creio. Não importa se seu filho virou um ateu dentro da sua casa, seu marido, sua mulher, seja quem for, você não pode dobrar-se diante dessas pessoas por questão de respeito humano. A gente respeita quem não crê, quem é ateu, quem é materialista. Nós não temos que ficar brigando com essa gente, mas não é por causa da presença dessa gente
que nós vamos deixar de testemunhar a nossa fé. Isso jamais. Nós precisamos crer e testemunhar isso que nós cremos. Não podemos ter respeito humano. Porque agora tenho vergonha de sair com a minha camiseta sobre Jesus Cristo na rua, porque alguém vai criticar. O cristão não tem medo disso. O cristão não tem medo de ateu, não tem medo de materialista, não tem medo dos inimigos da igreja. A gente enfrenta tudo na humildade e na oração. Os tempos são difíceis. E às vezes, dentro da própria igreja, a gente tem escutado de sacerdotes, de seminaristas, de pessoas, de lideranças, que às vezes você não pode falar de santidade, você não pode falar de virtudes, você não pode testemunhar o poder da oração e do jejum, até mesmo em certos grupos dentro da igreja que você é questionado, às vezes até pelo sacerdote. E nós sacerdotes que queremos viver humildemente a nossa fidelidade a Cristo, a gente sabe o quanto esses temas são importantes para levar as almas a Deus. Que nada neste mundo nos afaste da coragem de dizer que Jesus Cristo é o único Salvador de nossas almas e que a sua igreja é verdadeira e que através dela eu tenho os medicamentos, os remédios espirituais suficientes para chegar ao céu. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar por tantas pessoas perseguidas na nossa igreja, perseguidas nas universidades, nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, onde os cristãos são tidos como bobos, como atrasados. Tende piedade, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele jovem que quer ser padre, mas a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, os tios, são todos ateus, inimigos da igreja. E ele é a voz no deserto da sua família. Dai a este jovem, Senhor, esta força, esta sabedoria para não escutar a voz do estranho, mas para seguir a Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos leva ao Pai. Igualmente, Senhor, abençoa todos os que são perseguidos, escarnecidos por causa da fé. Livra-nos do vício, do respeito humano. Que a nossa coragem seja aquela dos mártires, dos apóstolos, dos que doaram sua vida a Jesus nos dias passados e também nos nossos dias. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José e de São Policarpo, venha sobre você, dileto ouvinte, sua família, seu ambiente de trabalho, a bênção da esperança e do conforto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.